Ok, pessoal, nós estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aula sobre resistência, né, os movimentos de resistência durante os mais de 350 anos em que a escravidão ela foi legitimada no Brasil. Então vamos aqui dar continuidade, porque a gente ainda vai responder os exercícios e eu vou querer aqui a participação de vocês, tá bom? Bom, então outro nome que é muito importante que a gente conheça nessa luta por liberdade é da Dandara, gente. Dandara de Palmares, ela é considerada heroína na luta pela liberdade no Brasil. A lei de número 13.816 de 2019 inscreveu o seu nome no livro dos heróis. Deixa eu colocar aqui. No livro dos heróis e heroínas da pátria, o livro de aço, como também é chamado, fica depositado no Panteão Tancredo Neves, em Brasília. Segundo a Fundação Palmares, Dandara foi esposa de Zumbi, com quem teve 3 filhos. A instituição do governo federal diz que ela nasceu no Brasil e se estabeleceu no Quilombo dos Palmares ainda na infância. A fundação explica também que Dandara morreu em 1694 por ocasião da última investida de forças repressoras contra o Palmares, né, gente? Aí vocês estão vendo um livro, As Lendas de Dandara, do Jari de Arraes. Então, é muito importante a gente lembrar também da Dandara. A gente sempre fala muito no Zumbi, mas eu quero que a gente se ligue também aqui na Dandara, que é uma referência na luta pela liberdade, né? Uma verdadeira protagonista nessa luta. Tá certo, Raí Miranda? Ou é Raí? Olha, gente, quilombos no Brasil. A reivindicação pela propriedade da terra dos quilombolas foi incorporada na Constituição de 1988. O artigo 68 da Carta Magna prevê o reconhecimento de titularidade das terras das comunidades remanescentes de quilombos, né? Então, vocês podem ver aí que no Brasil inteiro nós temos quilombos, né, gente? Olha, dentro do Piauí, então a bolinha que está verde são terras quilombolas tituladas, ou seja, elas são preservadas. E as que são marrons são terras quilombolas ainda em processo. Então, o que é legitimado no Brasil hoje é 154 comunidades quilombolas, mas nós temos ainda 1.462 que ainda estão lutando para que possam ter seu território reconhecido. Isso é um assunto muito importante, porque quando a gente fala em terra quilombola, né, da mesma forma que a terra para a população indígena, não significa apenas um espaço físico, né, para você construir sua casa e viver. Mas significa, gente, tem uma relação direta com a memória, com a identidade, com a história, com a ancestralidade desse povo. Então deveria ser, de fato, uma luta de todos nós, porque é, de fato, a base cultural do nosso país, tá bom? Bom, então a gente precisa aqui também conhecer a comunidade quilombola que resiste e preserva sua cultura há mais de 200 anos aqui no interior do Piauí, que é a comunidade quilombola Mimbó, que está localizada na zona rural de Amarante e que conserva a história de luta e resistência de seus antepassados, né? Algo também muito importante para a gente poder refletir. Semana passada, aqui na cidade de Teresina, nós estamos passando por um processo eleitoral e um dos candidatos a governo do estado acabou, né, tendo uma fala muito infeliz, como muitas outras que ele já teve, de dizer que as pessoas que vivem no Quimbó são pessoas miseráveis. E, gente, e aí a própria comunidade do Mimbó respondeu isso, né? E de que não, que são pessoas que são, que têm seus direitos, precisam ser preservados, que têm história, que têm memória, que têm identidade, que têm ancestralidade, que infelizmente a gente acaba não conhecendo a própria história do nosso país e do nosso estado, né? Então, olha, a comunidade, gente, quilombola do Mimbó, ela é formada em 96% por pessoas da mesma família, que carregam um sobrenome que traduz a sua vontade de permanecer juntos, que é paixão.
né, a dona Ideusuíta Paixão é parte da memória viva do Mimbó, neta por parte de pai e mãe dos fundadores. Ela foi a primeira professora da comunidade ainda em 1971, né, há mais de 50 anos atrás. Ela conhece bem a história dos seus antepassados. Segundo a dona Ideusuíta, a comunidade ela foi fundada por dois casais de escravizados que fugiram juntos do Pernambuco, caminhando até a região em Amarante. Ali viveram por anos em cavernas, próximo ao riacho Mimbó, para se esconder dos seus perseguidores. Né? Aí na tela vocês estão vendo a dona Ideusuíta. Ela diz: quando perceberam que eram perseguidos pelos brancos, decidiram atravessar o riacho do Mimbó. Entretanto, a localização não os deixou livres dos maus tratos do cruel sistema escravista. Bom, aqui na tela vocês estão vendo o estudante Ramon Paixão, que é um jovem morador do Mimbó, também conhece a importância dessa história, levou a equipe, né, de um programa de TV, Piauí de Riquezas, até o alto do mirante da comunidade, a cerca de 800 metros de altura, e de lá ele aponta os locais onde a comunidade cresceu e para onde se expandiu, e assim mantém viva a memória dos seus ascendentes. Né, aqui vocês estão vendo as crianças com o pagode do Mimbó, que é parte da cultura musical da comunidade quilombola. Né, e aí ele diz, olha, sobre nossas manifestações culturais, nós temos o pagode do Mimbó e fazemos o espetáculo Quilombo Mimbó. Né, e também tem o cavalo Piancó, que é uma referência ali do Mimbó, né, dentro de Amarante. Então, assim, a comunidade ela atravessa a história, crescendo como uma grande família e superando as dificuldades que ainda os atingem, como o preconceito, o racismo, né? E ele diz, ainda existe o preconceito, mas sei que fui uma batalhadora. Diz a dona Ideusuíta, que é uma referência, né, para a comunidade quilombola Mimbó. Bom, então, ainda para a gente fechar, vamos ver aqui outras formas de resistência, gente. Olha, a resistência dos escravizados contra a escravização não se resumia apenas nas formas abordadas que a gente viu aqui na nossa aula, mas também incluíam suicídios, abortos, né? Como a gente viu, e a simples desobediência. No caso da desobediência, o Walter Fraga que nós já vimos aqui, menciona dois casos no final do século XIX que valem ser destacados. O primeiro, no engenho Benfica, na Bahia, os escravizados do conde Subaé recusaram-se a obedecer às ordens dele, do feitor, para que realizasse a limpeza da plantação de cana. Os escravizados recusaram-se a trabalhar durante 3 dias seguidos, mesmo sendo punidos com castigos físicos. E no engenho, o segundo caso é no engenho de São Bento de Inhatá, também na Bahia, os escravizados rebelaram-se contra o feitor após ele exigir que trabalhasse no domingo, que era o dia do descanso. Na confusão, um dos escravizados e o feitor morreram. Bom, gente, então, né, a gente terminou aqui o nosso conteúdo. Agora, para a gente fechar de cara, vamos aqui responder os exercícios. Então, eu gostaria muito que vocês estejam aqui comigo respondendo, tá certo? Então, bora lá. Olha só, primeira questão, vamos ver aqui o que essa questão ela diz. Restituídas as capitanias, né, essa questão da Universidade Federal de Minas Gerais, restituídas as capitanias de Pernambuco ao domínio de Sua Majestade, livres já dos inimigos que de fora as vieram conquistar, sendo poderosas as nossas armas para sacudir o inimigo que tantos anos nos oprimiu, nunca foram capazes para destruir o contrário, que das portas adentro nos infestou, não sendo menores os danos destes do que tinham sido as hostilidades daqueles. Isso aqui foi retirado, relação das guerras feitas aos Palmares de Pernambuco, no tempo do governador Dom Pedro de Almeida. Né? Então, o Quilombo dos Palmares está presente aqui nesse livro. Então, o texto faz referência
tanto as invasões holandesas, quando ele diz assim, ó, dos inimigos que de fora as vieram conquistar, quanto ao quilombo de Palmares, quando ele fala o contrário que das portas adentro nos infestou. Então, o quilombo de Palmares, um núcleo de rebeldia escrava no Nordeste brasileiro. Olha aí, o quilombo de Palmares, um núcleo de rebeldia escrava no Nordeste brasileiro, alcançou considerável crescimento durante o período de ocupação holandesa em Pernambuco. Lembra que a gente viu, justamente porque Portugal em guerra com Pernambuco acabou diminuindo aí, né, todo a vigília, a segurança, né? Mas a repressão continuou. Então, mesmo após a expulsão dos invasores estrangeiros pela população local, o Quilombo resistiu a inúmeros ataques de tropas governistas. Então, letra A, apresente uma razão para a ocupação holandesa do Nordeste brasileiro. E letra B, explique com base em um argumento a longa duração de Palmares. E aí, gente, o que que vocês acham, hein? Olha, lembra, né, a ocupação holandesa, ela aconteceu mediante a unificação das coroas portuguesas e espanhola, né, que ficou conhecida como a União Ibérica, que é quando o mesmo rei ele governava e administrava Portugal e a Espanha. E aí, nesse contexto, os holandeses eles tiveram sua participação na indústria açucareira, que foi vetada pela coroa espanhola, que visava utilizar da retaliação econômica como uma resposta à recente desanexação do território holandês de seus domínios, né? Então, quando lembra, né, uma razão para a ocupação holandesa do Nordeste brasileiro era justamente porque era um período ali que Portugal estava em conflito com a Espanha, então o Brasil ele ficou muito mais frágil, né, e possibilitou a entrada de outros países aqui dentro do nosso território. E a segunda pergunta explique, com base em um argumento, a longa duração de Palmares. Bom, gente, os conflitos que marcam a entrada dos holandeses aqui no período colonial brasileiro foram de grande valia para um grande número de pessoas que eram escravizadas conseguissem fugir. Lembra que a gente viu isso aqui ainda na aula de hoje, né? Então, com o prolongamento dessas fugas, o Palmares acabou agrupando uma grande quantidade de pessoas. Nós vimos aqui que o Quilombo dos Palmares conseguiu abrigar uma média de 20 mil pessoas. É um número muito grande, né? Hoje a gente estipula que uma cidade que tenha 20 mil pessoas já é considerado um ambiente urbano. Então, nós podemos compreender que um dos motivos que explicam a durabilidade desse foco de resistência à escravidão, né, era justamente o fato de que a proteção, a segurança ali de Portugal, ela tem uma queda, então essas pessoas escravizadas, elas aproveitam justamente esse momento para que elas consigam fugir, tá bom? Olha, lembrando que aqui no final do nosso slide eu sempre deixo o gabarito, inclusive eu deixei o gabarito explicado dessas questões aqui subjetivas. Beleza, Palmeira, beleza, Conceição do Canidé, Oeiras, Raí, que está aqui com a gente também. Olha aqui, segunda questão. O escravizado no Brasil é geralmente representado como dócil, dominado pela força e submisso ao senhor. Porém, muitos historiadores mostram a importância da resistência dos escravizados aos senhores e o medo de que os senhores sentiram diante dos quilombos, insurreições, revoltas, atentados e fugas de escravizados. Então, isso aqui é muito importante para a gente quebrar aquela ideia de que as pessoas escravizadas no Brasil, elas não lutavam. Pelo contrário, elas lutaram bastante para conseguir fugir e também para conseguir sua liberdade. Então, letra A, descreva o que era um quilombo, gente. E aí, vocês sabem o que é um quilombo? Coloca aí no nosso bate-papo. Nós aprendemos aqui hoje que os quilombos eram comunidades em regiões de difícil acesso, que eram formadas justamente por pessoas que fugiam de toda aquela violência da escravidão. Era um local em que elas poderiam falar a sua língua africana, praticar suas danças, seus cantos, a sua religiosidade, né?
A população dos quilombos também desenvolviam formas próprias de organização social e econômica, viviam através da caça, da pesca, da agricultura. E não era raro que fugitivos, né, indígenas também e outros marginalizados também vinham achar proteção dentro de um quilombo. A letra B diz: por que a metrópole portuguesa e os senhores combateram os quilombos, as revoltas, os atentados e as fugas de escravizados no período colonial brasileiro? Bom, é bem fácil essa resposta, né, gente? O combate contra tais ações era de fundamental importância para que essa ordem colonial ela conseguisse permanecer no Brasil, né, gente? Então, os combates, as fugas e as revoltas se mostravam constantes justamente porque a ideia era continuar com a escravidão. E é claro que se a escravidão continuasse, os senhores, as pessoas brancas no Brasil, elas iam continuar com seus privilégios, enquanto a maior parte da população era escravizada, vivendo na miserabilidade, na extrema violência, né? Bom, então vamos agora aqui para a nossa terceira questão. A terceira questão diz assim: a dinâmica da sociedade escravocrata, olha aí, uma sociedade escravocrata. Por quê? Porque a maior parte da população brasileira era formada por pessoas negras e essas pessoas negras elas eram escravizadas. Então, no Brasil existiam mais pessoas escravizadas do que pessoas livres. Então, a dinâmica da sociedade escravocrata refletiu enormes contradições entre seus dois principais segmentos, senhores escravizados, ocasionando a formação de uma variada gama de possibilidades de resistência entre aqueles que se viam cotidianamente explorados. Sobre as possibilidades de resistência às quais o texto se refere, não podemos afirmar. Olha aí, é o que a gente não pode afirmar. Letra A. Os escravizados muitas vezes resistiam à escravidão implicitamente, através da manutenção de seus hábitos e costumes verdadeiros, gente. Então, a resistência muitas vezes não era só fugir, mas também quando eles batiam de frente. Então, o senhor de engenho falava: olha, aqui não se pode orar pelos seus deuses. E a galera ia lá e orava. Também era uma resistência. Era uma forma de dizer: olha, eu não vou abandonar a minha cultura. Por mais que depois eles sofressem algum castigo físico, eles ainda estavam ali resistindo, né? Então, verdadeiro. E nós queremos o que é não, né? Letra B. A coartação foi um mecanismo para a aquisição da liberdade totalmente conflituosa, através da qual se aumentavam a exploração e maus tratos aos escravizados, e estes acabavam explodindo em sangrentas rebeliões contra os seus senhores. Olha, essa aqui tá falsa. Por quê, gente? Porque a coartação era um mecanismo de controle através da qual o senhor poderia impedir que seu escravizado viesse a se revoltar contra ele, né? Nessa modalidade de acordo, o senhor vendia a alforria de uma forma parcelada para o seu escravizado, que por sua vez acabava se conformando à exploração da sua força de trabalho, tendo em vista a possibilidade de conquistar a sua liberdade após um determinado período, né? Então, lembra por quê? É falso. Por quê? Porque ele está dizendo que foi um mecanismo para aquisição da liberdade totalmente conflituosa, e não era conflituosa, porque o próprio escravizado ele entrava em um acordo com o senhor, né, e dizia: olha, beleza, então eu vou comprar aqui, né, a minha alforria parcelada, vou trabalhar durante um determinado período e dessa vez eu não me revolto. E aí muitos senhores de engenho aceitavam isso porque eles também ficavam naquela tensão, porque se houvesse uma revolta, ele também poderia perder aquelas pessoas que ele havia comprado, investido dinheiro, então ele dizia: beleza, então a gente fica de boas, eu te vendo a tua alforria parcelada, né? Muitas vezes esses escravizados, gente, também eram enganados, e outras vezes não, né? Então aqui o que é falso é justamente a letra B.
né? Então, vamos ver os outros, por que que são verdadeiros? Olha, letra C, a formação dos chamados agrupamentos familiares entre negros foi considerada uma forma de resistência eficiente, através da qual negros conquistavam a liberdade, beneficiados pelo sistema de cooperação, compadrio e barganha. Verdadeiro. Letra D. Os movimentos de resistência escrava nem sempre ocorriam de uma forma conflituosa. Muitos escravizados manipulavam seus senhores, dando-lhes bons exemplos, através da obediência e principalmente muito trabalho, almejando o reconhecimento e a conquista da liberdade. Verdadeiro também. Letra E. A formação dos quilombos homocambos era o maior exemplo de resistência coletiva, representando o símbolo contra a escravidão no Brasil. Verdadeiro também, né? Nós vimos aqui o Zumbi dos Palmares, por exemplo. Então, a alternativa falsa é a letra B. Bom, agora vamos aqui para a quarta questão, uma questão que já caiu no Enem. Agora eu vou deixar aí na tela 3 minutos para que vocês possam responder. Assim eu vou ter uma noção se vocês estão entendendo e se está tudo certinho. Beleza? Então, Maioli, por favor, 3 minutos. E aí, pessoal, então vamos aqui responder a nossa quarta questão. Eu gostaria que vocês colocassem aqui o pessoal de Conceição, de Canidé, o pessoal de Oeiras, de Palmeira, qual a alternativa que você está julgando aí correta. Lembrando, né, gente, que os exercícios estão aqui justamente para ajudar vocês a compreender, né? Então, vamos lá para a nossa quarta questão.
A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreição ou atentados locais. Não deve sê-lo tampouco por uma guerra civil como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade, né? João Nabuco, Abolicionismo, de 1883. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil. Então, letra A, copiava o modelo haitiano de emancipação negra. Letra B, incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais. Conceição do Canidé disse letra C, optava pela via legalista de libertação. Muito bem, gente. Por que optava por uma via legalista de libertação? Porque na ideia dele, por exemplo, a escravidão acaba lá na França no final do século XVIII, na Revolução Francesa. Ok, o povo se revoltou, né, lutou ali para poder acabar com o absolutismo. Mas aqui na ideia dele, seria algo que seria muito frágil se fosse assim por uma luta, uma revolta. Ele acreditava que deveria ser através de uma lei que pudesse de fato garantir e legitimar que essas pessoas estariam livres, né? Porque se não fosse de uma forma legalista, de uma forma na lei, essas pessoas elas poderiam voltar a ser escravizadas a qualquer momento. Então, com certeza que a alternativa verdadeira é a letra C. Muito bem, viu, galera? Letra C. Bom, vamos aqui agora para a quinta questão. Mais uma vez, eu vou deixar aí na tela 3 minutos, que eu quero ver vocês aqui respondendo, viu? Maioli, 3 minutos, por favor.
Ok, pessoal, estamos aqui de volta. Ó, tô vendo que uma galera tá achando que é a letra D, outra galera tá achando que é a letra E, então vamos ver lá. Olha só. A escravidão indígena, adotada no início da colonização do Brasil, foi progressivamente abandonada e substituída pela africana, entre outros motivos devido, letra A, ao constante empenho do papado na defesa dos indígenas contra os colonos. Falso, né, gente? Nós já vimos que a Igreja Católica ela cria todo um discurso de que, ok, escravizar a população negra, mas a indígena não. Agora dizer que é porque o papado, o papa, né, era a favor dos indígenas e não do colono é falso, né? Eles queriam catequizar os indígenas, então diziam que eles não deveriam ser escravizados, mas para não gerar conflito com a elite, dizia, ah, não, então escraviza aí a população negra, porque eles não têm alma, então é um discurso extremamente violento. A falsa, letra B. A bem-sucedida campanha dos jesuítas em favor dos indígenas. Falsa. A completa incapacidade dos indígenas para o trabalho. Falso também, né, gente? Letra D. Aos grandes lucros proporcionados pelo tráfico negreiro aos capitais particulares à coroa. Verdadeiro. Letra D, viu, Keila? Muito bem. Viviane, olha aí por que que não é a letra E. Ao desejo manifestado pelos negros de emigrarem para o Brasil em busca de trabalho. Gente, a população negra, ela não emigrou para o Brasil porque ela quis. Nós vimos que a população negra africana, ela foi sequestrada. Foram retirados à força do seu continente. Tá certo? Então foi uma galera que veio aqui, gente, ser violentado, apanhar, ser espancado, não ter comida, ser obrigado a trabalhar 20 horas por dia. Então eles não vieram porque eles quiseram, eles vieram porque eles foram sequestrados, tá certo? Então, com certeza aqui, a alternativa verdadeira, letra D, porque os indígenas, eles eram capturados e colocados à força para trabalhar. Mas os africanos, eles eram sequestrados e vendidos. A galera não comprava indígena, comprava africano. Então, gerava muito dinheiro para dentro da coroa portuguesa, né? Por isso que a escravidão ela demorou também tanto para acabar no Brasil, porque ela gerava muito lucro. Então, aqui a alternativa verdadeira é a letra D. Muito bem, Conceição do Canidé, Palmeira. Vamos responder aqui a nossa sexta questão. No Brasil, o quilombo foi uma das formas de resistência da população escravizada. Sobre os quilombos no Brasil, é correto afirmar que, letra A, o maior número de quilombos se concentrou na região nordeste do Brasil, em função da decadência da lavoura cafeeira, já que os fazendeiros, impossibilitados de sustentar os escravos, incentivavam-lhe a fugir. Gente, vocês acham que eles incentivavam a galera a fugir? Nunca no Brasil, né? Então, falso. Letra B. Maior dos quilombos brasileiro, Palmares, foi extinto a partir de um acordo entre o Zumbi e o governador de Pernambuco? Falso. O quilombo dos Palmares acabou porque o Zumbi ele foi assassinado, né? Então, falso. Letra C. Existência de poucos quilombos na região norte pode ser explicada pela administração que era diferenciada. Falso, gente. Existia sim muitos quilombos na região norte do país também. Letra D. Quase inexistência de quilombos no sul do Brasil se relaciona à pequena porcentagem de negros na região, o que também permitiu que lá não ocorresse questões ligadas à segregação racial. Falso também. Existiu muitos quilombos na região sul do país, tá certo? Então, e ainda está dizendo que não existia segregação? Claro que existia. Então, falso. Letra E. População dos quilombos também era formada por indígenas ameaçados pelos europeus, brancos pobres e outros aventureiros e desertores, embora predominassem africanos e seus descendentes. Verdadeiro. Foi o que a gente viu. O quilombo, ele não protegia apenas quem era
um escravizado, né, gente? Mas também até a população branca, que era pobre, vivia ali dentro, os indígenas também. Então, com certeza, a alternativa é que é verdadeira. Vocês entenderam tudo certinho? Vamos aqui para a sétima questão. Olha, é no livro A Luta contra o Trabalho Escravo. Diz assim, lá da FUVEST: trabalho escravo ou escravidão por dívida é uma forma de escravidão que consiste na privação da liberdade de uma pessoa ou grupo que fica obrigada a trabalhar para pagar uma dívida que o empregador alega ter sido contraída no momento da contratação. Essa forma de escravidão já existia no Brasil, quando era preponderante a escravidão de negros africanos, que os transformava legalmente em propriedade dos seus senhores. As leis abolicionistas não se referiam à escravidão por dívida. Na atualidade, pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o conceito de redução de pessoas à condição de escravos foi ampliado de modo a incluir também os casos de situação degradante de jornadas de trabalho excessivas, né? Isso é muito importante porque hoje ainda existem pessoas que trabalham em situações análogas à escravidão, né? Nós temos inúmeras denúncias no Brasil, gente. Então, com base no texto, considere as afirmações abaixo. Item 1. O escravizado africano era propriedade de seus senhores no período anterior à abolição. Verdadeiro, gente. O homem branco, né, ele comprava uma outra pessoa. Então, é por isso que gerava muito lucro dentro do Brasil a escravidão, porque a galera capturava uma pessoa, como se uma pessoa ela fosse o quê? Uma propriedade, um objeto, né? Bom, então... item 2. O trabalho escravo foi extinto em todas as suas formas com a Lei Áurea? Claro que não, né? Muitas pessoas, mesmo com a Lei Áurea da abolição, muitas pessoas continuaram sendo escravizadas. Item 3. A escravidão de negros africanos não é a única modalidade de trabalho escravo na história do Brasil. Verdadeiro, né, gente? Também teve o trabalho indígena, que foram as pessoas escravizadas. Item 4. A privação da liberdade de uma pessoa sob a alegação de dívida contraída no momento do contrato de trabalho não é uma modalidade de escravidão. Falso, porque é sim uma modalidade de escravidão. Item 5. As jornadas excessivas e a situação degradante de trabalho são consideradas formas de escravidão pela legislação brasileira atual. Verdadeiro. Então, alternativa verdadeira, letra B. E olha, gente, inclusive tem um podcast que bateu um recorde aí, né, de sendo ouvido no Brasil, que foi um podcast produzido pela Folha de São Paulo, que é A Mulher da Casa Abandonada. Vocês podem jogar aí na internet, eu acho que são 8 episódios, e que conta o caso de uma mulher brasileira que fugiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil porque ela escravizou uma mulher durante 20 anos. Gente, é uma história muito triste, é uma história real e que a gente precisa ver, né? Como muitas vezes a justiça ela também é falha. Então fica essa dica desse podcast que foi produzido pela Folha de São Paulo, A Mulher da Casa Abandonada. Dá para tu ouvir rapidinho. São 8 episódios, eu acho que é 40 minutos. Alguns são menos, né? Para a gente conhecer essa história real de uma mulher que foi escravizada em pleno século XX, em pleno século XXI. Beleza? Não, foi no século XX, porque foi na década de 80 e de 90. Tá certo? Então fica aí essa dica. Aqui a alternativa verdadeira é a letra B, tá certo, Viviane? Você entendeu? Bom, deixa eu ver, a gente ainda tem tempo, né? Vamos responder rapidão? Atente para o que disse a jesuíta. Ou então vamos fazer... Não, ainda tem 3 minutos. Atente para o que eu disse o jesuíta André João Antonil sobre a escravidão no Brasil. No Brasil, costumam dizer que para o escravo são necessários 3 P's, que é pau,
pão e pano. E posto que comecem mal, principiando pelo castigo, que é o pau, né? Contudo, prover a Deus que tão abundante fosse o comer e o vestir, como muitas vezes é o castigo, dado por qualquer causa pouco provada ou levantada, e com instrumentos de muito rigor, de que se não usa com os brutos animais, fazendo algum senhor mais caso de um cavalo que de meia dúzia de escravizados. Ou seja, o cara tratava melhor o cavalo dele do que as pessoas que ele escravizava. Com base no trecho acima e no que se sabe sobre o sistema escravista brasileiro, né, é correto dizer que olha, a gente sabe que o sistema escravista ele foi centrado no trabalho compulsório. Essas pessoas foram sequestradas e forçadas a trabalhar, gente. Isso ocorreu no tráfico de africanos para a colônia e em uma rígida estrutura de controle e punição, né? Então, por isso que foi a base para criar uma sociedade tão desigual como é o caso do Brasil. Então, com certeza, a alternativa verdadeira é a letra C, né? O pau de bater, de espancar, o P do pão, que é a alimentação, e o P do pano. Então, a vida dessas pessoas era isso, elas apanhavam, elas comiam ali um pão e tinham um pano qualquer para poder se vestir, né? Então, isso foi a base da desigualdade social que ainda existe no país. Bom, então nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Ainda sobraram duas questões. Eu sempre deixo aqui o gabarito de tudo, caso você depois entre lá no site do canal Educação para poder revisar, para poder responder o conteúdo, beleza? Bom, gente, então nós estamos encerrando aqui. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, que você tenha compreendido a importância da gente conhecer a história do nosso país, para que a gente consiga lutar. É uma luta de todos nós para que essa sociedade ela possa ser um dia democrática, um dia mais justa para uma população que a gente escravizou e violentou durante mais de 350 anos, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui. Obrigada pela participação, um abraço, uma ótima semana em todos e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.